Vamos falar da final que já está definida ali no Rio de Janeiro. Primeiro, Noriega, por lá já tem, né, os finalistas definidos. O Nova Iguaçu, a sensação aí do campeonato, desde o Madureira de 2006 ou 2008, que não tinha um time de fora dos 4 grandes. E aí, o que dá para esperar? Será que dá para o Nova Iguaçu continuar sonhando? O sonho é difícil porque tem pela frente o Flamengo. O Flamengo não perdeu nenhum jogo no Campeonato Carioca, inclusive na segunda rodada empatou por 1-1 com o Nova Iguaçu. Só que o Flamengo jogou nem com o time reserva, jogou com o time número 3, porque estava fazendo pré-temporada fora do país. O que a gente pode esperar, Yuri, em relação ao Nova Iguaçu é o seguinte: é uma equipe que ela não se recusa a jogar, não é aquele time que fica acovardado, só marcando, vai para cima dos times grandes mesmo. Foi assim com o Vasco, jogou melhor que o Vasco nas 2 partidas e tem um projeto interessante de futebol. É uma equipe com 34 anos de vida apenas. Lembra do Zinho, tetracampeão, Palmeiras, próprio Flamengo? O Zinho foi um dos fundadores do Nova Iguaçu. Bacana. Chegou a jogar pelo Nova Iguaçu quando estava na 2ª divisão do Rio. Hoje ele é apenas mais um torcedor. Mas é um projeto legal que vai buscar atletas jovens e outros atletas que voltaram de aventuras mal sucedidas fora do Brasil, na Ucrânia, por exemplo. Então é um time que dá gosto de ver e tem essa referência do uniforme, né? A laranja mecânica da Holanda de 74. Só que encarar o Flamengo não é fácil. É, exato, né? E, enfim, o Flamengo vai tentar mais um título e, como disse o Nori, tem a laranja mecânica da Baixada Fluminense, o Nova Iguaçu. E aí, só pra gente entender, né, Nori? Dá pra gente falar, então, que são os 2 melhores times aqui. Eu não sei se a gente tem uma arte ali que resume essa final, acho que a gente vai mostrar aqui também, pra ver, tá aí, ó, as datas ainda a se definir. Eu não tinha visto ainda, o Brasil não tinha me atentado ao Brasil. Bonito, o Nova Iguaçu, né? É estiloso, tem banca. Como uma camisa. Ali, né? Esses jogos devem ser no dia 31 de março e 7 de abril, ainda não está definido, além dos locais. E tem uma mudança no regulamento em relação às semifinais. Agora não tem vantagem para ninguém. Nas semifinais tinha aquela vantagem dos chamados resultados iguais, Yuri. Tá. Se, por exemplo, o Nova Iguaçu ganhou o primeiro jogo por 1-0. Se perdesse o segundo por 1-0, estaria classificado. Tá. Nas finais do Campeonato Carioca, isso não acontece mais. Essa imagem é legal para a gente ver, uma decisão acertada do VAR. Foi marcado o pênalti em campo. O VAR, o árbitro de vídeo, como todo mundo sabe, ele fez a revisão, viu que o braço estava colado ao corpo e anulou a marcação do pênalti e o cartão amarelo para o Lucas Piton, o lateral do Vasco. O lateral estava esperto ali, falou, tira meu amarelo, professor. E de fato tirou. A regra, né? Mas faltou ali, ficou o Nova Iguaçu. Yuri, só para a gente estar falando do Flamengo, para não deixar passar, 2 notícias importantes para a enorme torcida do Flamengo. Hoje é o julgamento do Gabriel do Gabigol em relação àquela suposta tentativa de fraude no exame antidoping. Será hoje à noite. E o Pulgar, o volante chileno da equipe do Flamengo, foi cortado da seleção chilena. Ele vai continuar treinando e fazendo tratamento no Flamengo. Ah, tá, pois é isso que eu ia falar. Foi cortado, mas não tem condição de jogo, então... Não, vai fazer o tratamento tranquilo no Flamengo por aqui, mesmo. Então melhoras a ele. Bom, do Rio de Janeiro, vamos aqui para o Campeonato Paulista, que aqui a gente ainda está nas semifinais. Vamos mostrar a arte aqui para ficar claro quem vai enfrentar quem. O Palmeiras enfrentando a sensação do Campeonato Paulista, Novo Horizontino, e o Santos, que começou bem este ano, depois da tragédia da queda da Série B no ano passado, enfrentando o Red Bull Bragantino, que já se consolidou como a quinta força. Quinta força, eu estou sendo benevolente com o São Paulo e principalmente com o Corinthians, mas queria que você falasse dessas 2 semifinais, o que a gente pode esperar, se essa sensação Novo Horizontino, não estou querendo secar meus amigos palmeirenses não, mas até onde pode ir o sonho de Novo Horizonte e o que o Santos ali para tirar um pouco da ressaca ali do rebaixamento do ano passado, pode aliviar se eventualmente conseguir avançar até a final. Claro, a questão do sonho do Novo Horizontino é muito parecida com a do sonho do Nova Iguaçu, porque a trombada com o Palmeiras é muito difícil. O Palmeiras passou por cima da Ponte Preta, sem nenhuma dificuldade, uma goleada, um espetáculo de futebol. E foi o único grande que não perdeu para o Novo Horizontino. No primeiro jogo do campeonato empatou por 1-1. Isso. O Palmeiras não perdeu ainda no Campeonato Paulista, é o favorito. Deve jogar no seu estádio. Outra informação de momento, o time sub-20 do Palmeiras fez um teste no gramado sintético do estádio do Palmeiras hoje. Foi aprovado pelos jogadores, acompanhados por integrantes da comissão técnica do time principal. Amanhã deve acontecer um novo teste para que o Palmeiras possa mandar esse jogo contra o Novo Horizontino de novo no Allianz Parque.
O Novo Horizontino, de uma cidade a mais de 400 quilômetros da capital de São Paulo, para quem não é de São Paulo, e de 40 mil habitantes, mais ou menos, Yuri. E consegue montar um time desse, Série B de Campeonato Brasileiro, semifinal de Campeonato Paulista. Como fica o regulamento, antes da gente falar do Santos, é a mesma coisa do que aconteceu nas quartas de final. Um jogo só, ninguém tem vantagem de resultado, a vantagem é jogar em casa. Se terminar empatado, vai para a decisão por pênalti. Então aí Palmeiras joga em casa, com a expectativa de jogar no Allianz, e o Santos... O Santos joga em casa e uma informação também para o torcedor do Santos. Existe a possibilidade do jogo ser no Morumbi. Isso que eu ia perguntar. O Santos não descarta essa possibilidade, vai tentar negociar com a Federação Paulista de Futebol isso. Já que o Morumbis não vai ser mais utilizado pelo São Paulo, que acabou sendo eliminado pelo Novo Horizontino. E aí, enfim, para fechar o nosso trio de ferro dos campeonatos estaduais, a gente volta agora para Minas para falar também de clássico. Cruzeiro e Atlético na final. Vamos mostrar a arte aí também para ver direitinho como é que vai ser também duas partidas. Primeira partida, então, mando do Galo e depois mando do Cruzeiro. E aí, a gente arrisca favorito nessa, Norione? Não tem como arriscar. E tem uma questão do regulamento também, para deixar muito claro. A vantagem é do Cruzeiro, porque o Cruzeiro fez a melhor campanha na fase classificatória. E a vantagem não é só jogar o último jogo como mandante. A vantagem é daquela história dos resultados iguais. 1-0 para o Galo no primeiro jogo, 1-0 para o Cruzeiro no segundo. O Cruzeiro é campeão. E o Cruzeiro tem sido uma pedra no sapato do Atlético, inclusive quando joga no novo estádio do Atlético, na MRV Arena. Ganhou na inauguração, do Campeonato Brasileiro, deu muito trabalho. E a torcida do Galo está na bronca com o Filipão, Yuri. Está muito brava com o Filipão. Pois é, não. E, enfim, a gente viu aqui, revendo os lances, né? E, de fato, o Galo perdeu essa partida, mas só se classificou porque na primeira partida já tinha... No estilo Filipão. Ele, após a entrevista, falou, joguei com o regulamento, sabia, eu ganhei o primeiro jogo por 2-0. Mas é o seguinte, a crítica acontece, ela faz parte, só que o pacote Filipão é isso aí. O Filipão nunca promete espetáculo, são fortes emoções para quem torce para os times dirigidos pelo Filipão. Só que a história dele é uma história absolutamente vencedora. A gente tem idade para lembrar do Filipão vencedor ali, anos 90, do Penta em 2002 e tal, mas os mais jovens acabam ficando só com a memória do 7-1 ali de 2014. 7-1 é muito pouco. É sonoro, causa um impacto, mas é muito pouco perto da carreira pontual, do Filipão. Exatamente. Não, o Filipão tem vários times que ele... E já que a gente está falando aqui do Filipão, vamos falar de treinadores, porque muito se diz que o estadual pouco vale para os clubes grandes, mas não é bem assim. A gente vê o Filipão no Atlético Mineiro, Carpini no São Paulo, que estão justamente sentindo. Sim. Já falou um pouquinho aí da situação do Filipão. O Thiago Carpini, que foi uma aposta aí do São Paulo, depois dessa eliminação, já tem gente revendo ali, tentando puxar de volta as fichas na aposta? As costas do Filipão são muito mais largas que as costas do Carpini. O Filipão é um técnico campeão mundial, campeão de Libertadores, com passagem pela seleção portuguesa. Então ele suporta melhor a pressão. Embora muitas vezes isso não seja o suficiente e ele acabe sendo demitido. Não acho que seja momento nem de demitir o Filipão e muito menos do Carpini, que está começando uma trajetória como treinador do São Paulo. Só que a pressão em cima desse cara aí é muito grande, principalmente pela questão também do Rames Rodrigues, da utilização ou não do colombiano, uma contratação de peso muito cara, que ontem entrou no finalzinho do jogo. São Paulo não jogou bem contra o Novo Horizontino, foi um jogo equilibrado. O Novo Horizontino teve boas chances, assim como o São Paulo. O São Paulo, Yuri, parece mais o São Lucas, para a gente dizer a verdade, porque depende demais do Lucas, que é o principal jogador da equipe. Aí o que acontece? O Rames jogou 15 minutos, quando muito, não fez muita diferença em campo e não foi escalado para cobrar os pênaltis. Isso irritou demais a torcida do São Paulo, que já não está muito satisfeita com o Carpini e está na bronca e quer saber por quê. O Carpini explicou que o Rames não se ofereceu para bater a penalidade. É uma explicação estranha, porque assim, é comando. Essas coisas. Você vai lá e fala, quer bater, né? É isso. Não quer bater, você entende? Eu não quero, mas ele não fala nada. Você é o Rames Rodrigues, jogador de Copa do Mundo, jogou no Real Madrid, no Bayern de Munique. É a sua hora. Eu me lembro quando ele foi anunciado, eu falei, cara, São Paulo vem bem com ele, porque ele jogou fino em várias competições. Né? Acho que a pressão será muito grande, mas informações de momento dão conta de que o São Paulo vai bancar a permanência do Carpini. Ele tem um tempo agora para trabalhar. O São Paulo, eliminado do Campeonato Paulista, não tem jogos imediatamente. Só que a pressão da torcida é muito grande. Ontem ele foi bastante vaiado ao final do jogo. É isso. Bom,
sorte para treinador novo. A gente sempre aposta ali que os novos possam chegar ali também, até para a gente ter um leque maior de opções e justificar a ida do Dorival para a seleção brasileira, para não ficar os São Paulinos tão decepcionados assim. Nuri, obrigado pela participação aqui. Vamos falar mais ali. Muita coisa para falar durante a semana. Hoje tem sorteio dos grupos da Libertadores, da Sul-Americana, e a seleção brasileira já está reunida na Europa. E sem falar que tem Brasil e Inglaterra, Brasil e Espanha. E você falou de Inglaterra porque eu ia comentar isso. Ontem só golaço ali na Copa da Inglaterra, hein? Ontem faltou você aqui no nosso plantão aqui para poder tinha entrado Podemos negociar essa situação do plantão, não tem problema. Quando tiver... dá uma inveja gostosa do futebol inglês. Não, quem não viu, vale a pena, busca ali. Pega no YouTube do Prime Time de ontem, que a gente mostrou todos os gols. Foi um mais bonito que o outro. Nuri, obrigado, valeu mais uma vez, uma boa semana. Tamo juntos.